ao canal. A minha prova ela é dia 17 e eu tenho que estudar essa semana para revisar para a prova. Só que acontece que eu não estudei Fundamentos da Educação e Políticas Públicas a fundo, então eu estou com medo porque eu não sei muito dessa matéria e ela tá sendo uma matéria muito chata, então vou ter que estudar esses dias aí que faltam para a prova Fundamentos da Educação e Políticas Públicas. Vou estudar Políticas Públicas e Educação, só que Políticas Públicas e Fundamentos da Educação, mas eu não vou ler esses livros porque tá bem chato. Então, assim, eu tô lendo e aí eu começo a ficar com sono, sabe? Aí eu fico com vontade de procrastinar a tarde inteira. Então, para que isso não aconteça, eu vou deixar os livros de lado e vou estudar com os textos que eu baixei. Eu organizei todos os meus textos num caderninho de leituras e também vou ler o material didático aqui online, porque é bem mais interessante do que a linguagem aqui desse livro. Eu acho que eu não vou começar a estudar agora, porque como já são 12h27, eu vou ver se eu consigo ler e gravar pro vlog de leitura até umas 2 horas por aí, e aí quando der 2h30 eu volto aqui pra começar a estudar. Então, eu comecei os meus estudos lendo esse texto aí, que apesar de ter tido uma linguagem bem clara e de eu ter conseguido compreender, assim, algumas coisas que ele estava dizendo, eu não entendia tudo. E algumas coisas estavam bem confusas ainda na minha cabeça. E eu acho que a autora, ela escreveu de uma maneira boa, mas eu não estava conseguindo entender, sabe? Algumas coisas ainda estavam bem difíceis e algumas coisas ainda estavam meio atrapalhadas na minha cabeça. Então, eu optei por fazer uma segunda leitura, porque eu não sei onde foi que eu li exatamente, mas eu li na internet que quando você está lendo uma coisa que você está estudando e aí você faz uma leitura, você não vai acabar percebendo ou entendendo tudo que aquele texto está querendo dizer, sabe? Então, quando você lê uma segunda vez, você tem uma percepção maior daquela que você teve na primeira. E aí assim vai sucessivamente, na terceira, na quarta. E aí, no meu resumo, eu comecei a copiar as coisas importantes, né, que o texto estava dizendo. Eu colocava também coisas que eu já sabia, que eu tinha lido em outros lugares, que eu tinha estudado aí para complementar o meu raciocínio. E aí, o legal é que no outro dia, quando eu fui ler o livro de Fundamentos da Educação, eu só consegui entender uma parte, né, que falava, assim, praticamente das mesmas coisas que o texto estava falando, porque eu já tinha lido esse PDF antes. Eu li, reli, fiz resumo, então eu achei isso super legal. Então, eu tô gostando bastante de estudar com textos. Não era uma coisa que eu fazia antigamente, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a fazer agora. E eu ainda não aprendi exatamente a estudar para a faculdade. Eu acho que isso a gente vai vendo aos poucos, assim como foi no ensino médio, quando eu vim do ensino fundamental, que eu não sabia estudar, eu era praticamente uma zero em estudos. E aí eu comecei a estudar no ensino médio e aí na faculdade, os seus métodos de estudo, as fontes que você usa, elas acabam mudando. Agora são 5h48 e eu terminei a minha segunda leitura aqui desse PDF, que eu desconfio que não é o PDF completo, ele só tem 6 páginas, e o título aqui é Concepções de Educação, Formação e Professores e Inovação. Só que quando eu fui procurar no Google, eu só encontrei esse daqui. É da mesma autora, só que o título ele é diferente, e aí eu coloquei assim, esse mesmo título, a autora e PDF, mas eu só encontrei esse daqui. Então eu acho que deve ser uma parte dentro desse trabalho aqui. Então eu não vou ter tempo de ler ele agora, mas eu já dei uma olhada aqui no sumário e tem várias coisas bem legais. Então, talvez eu consiga ler por partes, assim, não necessariamente ele inteiro. Então, eu estava lendo, eu gostei, só que eu precisei dar uma segunda lida nele para conseguir entender melhor. E aí, eu fiz aqui os meus resumos, na verdade, o meu resumo. Deu 3 páginas, e aí eu pretendia ler também esse texto sobre as funções sociais da escola, e esse aqui, o Pensar da Educação em Paulo Freire, e esse, Família e Escola, a importância dessa relação no desempenho escolar. Mas aí, como falta assim mais ou menos 1 hora até a minha aula, que vai ser 7 horas, eu vou parar de ler aqui os textos em PDF, porque eles me exigem muita concentração. Então, eu vou ler aqui o material didático online, eu vou ler a parte de Fundamentos da Educação de novo, e vou ler o novo quando a aula terminar, porque aí depois, talvez eu deixe só para amanhã, Aí eu posso dar uma revisada aqui
no texto que eu li, nas coisas que eu aprendi, dar uma lida no livro, assim, e aí eu posso fazer um resumo aqui nesse caderno de educação para finalizar já essa parte e começar outro texto e outra parte do livro aqui do material didático. Agora eu vou acessar o material didático. Eu gosto muito dessa plataforma, eu já me acostumei, já sei onde fica tudo. E também o fato de o meu terceiro ano ter sido todo IAD e a gente ter que aprender a usar as plataformas digitais, eu acho que me ajudou bastante, né, a me acostumar aqui com a faculdade IAD e acho que até fazer com que eu prefira o IAD, porque, sei lá, eu achei muito mais legal. Na sala de aula era uma confusão todo dia. E eu esqueci de dizer que além dos textos que eu tinha selecionado sozinha pra ler, não é? Eu tenho que ler essas dicas de leitura aqui. Pois é, mais texto pra ler. Mas tudo bem, né? Porque quanto mais, melhor. O único problema é o tempo, né? Se vai dar tempo. Mas eu tenho até o dia 30 pra entregar todas as atividades. O problema é que a prova é no dia 17. Eu tinha que ter adiantado isso há muito tempo. E eu não vejo a hora de terminar logo os livros que eu estou lendo para poder ler outros livros que estão na minha meta e começar a ler Drácula. Ele fica ali e eu fico aqui só pensando quando é que eu vou ler ele, sabe? Eu comecei a ler um pouquinho, só que eu nunca continuei, então eu quero muito continuar logo. Então, sobre essa minha mania aí de sempre querer fazer 1 milhão de coisas e ler 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu tô tentando meio que moderar e ser mais realista, sabe? Porque não adianta nada colocar um monte de objetivos no planner, na agenda, e você não conseguir não ter tempo pra cumprir todos. Porque eu geralmente sou assim, eu coloco várias coisas pra fazer no dia, e aí essas coisas me dedicam muito tempo. Por exemplo, ler os textos. Eu não consigo ler um texto em apenas 30 minutos. Porque eu tenho que pensar sobre ele, eu tenho que fazer o resumo, aí eu tenho que selecionar o que vai pro meu resumo, o que não vai, essas coisas, isso dedica tempo. Então, eu tô tentando meio que mudar os meus hábitos e mudar aí os meus pensamentos quanto a isso, porque eu ainda tenho aquela ideia de, tipo, um dia produtivo como um dia em que você faz 30 milhões de coisas e todas essas coisas saem perfeitas, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu tô tentando ser mais realista, né, na minha realidade e ver o que eu consigo ou não fazer, porque eu vi isso no canal da Bruna Martioli, não, no canal não, no Instagram. Alguma coisa assim, de fazer o que você pode ao invés de fazer tudo que tá na sua agenda. Eu não sei o motivo pelo qual eu reclamei tanto dessa matéria de Fundamentos da Educação. Aqui eu errei porque eu coloquei Pedagogia versus Andragogia, porque eu tinha lido, mas a primeira parte é versus Ciências da Educação. E assim, eu gostei bastante do conteúdo aqui do material didático, pelo menos da forma com que eles explicam. Eu acho que eu não ter gostado tanto dessa matéria foi porque eu comecei com políticas públicas e porque o livro também não ajuda muito, então eu não sei porque eu ficava reclamando tanto, mas essa matéria ela é muito legal, eu estou gostando bastante. E aí agora, como já são 6h44, eu vou fazer uma pausa para poder fazer um lanche enquanto eu espero aqui a aula desse curso que eu me inscrevi. Ele é grátis, é da Clara Marques, o perfil dela no Instagram é Clara Marques Prof. Já é o dia seguinte, já é dia 15, e aí amanhã sai Sisu. E aí ontem eu consegui meio que fazer as coisas que eu tava querendo. Eu acho que foi um dia produtivo, porque eu estudei Fundamentos da Educação com material didático e com texto. Eu pretendia ler 3 textos, só que aí agora eu vou fazer assim. Ao invés de ficar querendo ler muita coisa por dia, eu vou tentar focar nas coisas que eu consigo ler, sabe? Porque não adianta nada eu começar a ler várias coisas e não aprender de fato o que o texto tá dizendo, sabe? Não ler direito. Então, eu vou fazer assim, vou fazer com calma as coisas, não vou ter pressa, vou estudar direitinho tudo, pra não estudar de qualquer jeito. Então, eu vou finalizar esse study vlog por aqui, porque ontem eu não consegui ler o livro de Fundamentos da Educação, então eu vou continuar hoje, mas aí vai ficar no próximo study vlog, porque eu tô fazendo assim, sabe? Termino um, já vou começando o outro. Então, hoje eu vou gravar o study vlog testando os métodos de estudos. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu geralmente não faço finalização assim, né?
Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos e eu não sei finalizar vídeos.